Glória a Deus. Há espírito de vida em você, alegria, poder, autoridade. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, quantos estavam conosco aqui no nosso último domingo? Aleluia. Uma pessoa que gostava, se você estava aqui no último domingo, fala uma pessoa, não fique constrangido. Quem não estava, levanta a sua mão, não fique constrangido. Você que estava, fala para essa pessoa, Deus quer falar com você. Deus vai tocar a sua vida nessa manhã. Amém, irmãos? Queremos da parte de Deus, irmãos. O que nós fazemos aqui todos os domingos pela manhã? Pastor, nós vamos ao prédio, nos juntamos com alguns irmãos, oramos, louvamos, ouço uma palavra e eu vou para minha casa. É isso que acontece? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Então pode levantar todo mundo que não achou nada. Então quem não achou nada pode levantar a mão, irmãos. Pelo menos já faz algum exercício. Pelo menos já pode fazer algum exercício nessa manhã. Irmãos, todos os dias, todos os domingos, todos os momentos que estamos na presença do Senhor, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda. Nós estamos aqui com o objetivo de aprender uma filosofia de vida. Nós estamos aqui, irmãos, para aprendermos uma performance do cristianismo. Nós estamos aqui todos os domingos, irmãos, para aprender a respeito do Evangelho de Deus. Amém? E conforme nós ministramos no domingo passado, o Evangelho, irmãos, não é somente para alguns. O Evangelho não é só para quem quer. O Evangelho não é só para quem precisa. O Evangelho não é só para quem está bem. O Evangelho, ele é para todos. É para os pobres, é para os ricos, é para os necessitados, é para aqueles que têm fartura. O Evangelho deve ser alcançado em todos os campos, em todos os momentos, em todos os lugares. Então nós aprendemos que o Evangelho, ele é um relacionamento com Deus. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não importa a maneira que você chegou neste lugar. Não importa se você está enfermo. Não importa se você está triste. Não importa se você está cansado. Não importa se você está abatido. Não importa se você está extremamente feliz. Não importa a sua condição. O que importa é que Ele está aqui. E Ele está aqui independente da sua circunstância. Ele está aqui nessa manhã independente da sua situação. Sabe, irmãos, o que importa é que Ele está aqui. Já falei isso para minha esposa, já falei isso para muitos irmãos. Irmãos, o dia que a presença de Deus não estiver aqui neste lugar, eu vou ser o primeiro a ir embora. Porque o que nós queremos e desejamos é a presença do Senhor. E o melhor de tudo é que a Bíblia diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz nenhum diferenciamento de pessoas. Quando Ele está aqui nessa manhã, você permite que o seu coração se alinhe a Ele. Você esquece que lá fora existe uma alegria. Você esquece que lá fora existe uma tristeza. Você esquece que lá fora existe uma luta. Por quê? Quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso coração, ele se alinha com o propósito. Irmãos, quantas vezes, não sei se você já teve essa experiência, mas talvez em algum momento da sua vida você estava angustiado. Eu me recordo já desse testemunho inúmeras vezes. No começo da minha conversão, minha esposa, nós estávamos liderando uma célula. Passaram-se alguns meses. A nossa percepção natural parecia que Deus não estava agindo naquele lugar. Era sempre os mesmos rostos, sempre as mesmas carinhas, e nós não víamos pessoas diferentes. Então, minha esposa, nós em casa conversamos, nós fomos decididos para a igreja, e nós liderávamos uma célula, e eu e minha esposa juntos nós falamos: hoje nós vamos entregar essa célula, vamos procurar o pastor no final do culto, porque acho que nós não somos aptos, não somos capazes, isso é muito. Nós não temos poder de mudar pessoas.
Irmãos, eu me recordo que na segunda louvor, na segunda canção, era uma música do Fernandinho, que dizia: se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Senhor, eu quero te adorar e te adorar. Irmãos, eu e minha esposa, nós nos agarramos uns aos outros e começamos a chorar. E ali naquele momento nós somos curados pelo Senhor. Sabe, a presença de Deus veio. E tudo aquilo que para nós parecia que era distante, que era longo, que era impossível, tudo se desfez. Porque ali naquele momento meu coração se alinhou com o coração do Pai. A vontade do Senhor se tornou a minha vontade. E o Senhor disse: você não transforma pessoas, você não tem poder para isso. Mas eu te chamei para me adorar, eu te chamei para me servir. Sabe, irmãos, e qual é a questão? Que muitos de nós colocamos pré-condições e prerrogativas para servir ao Senhor. O Evangelho é para quem precisa, é para quem está necessitado, é para quem é pobre. O Evangelho é para quem está bem na vida. Então, como ele está bem, ele vai buscar uma distração, vai buscar algo na igreja. Não, é totalmente diferente. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Olha, o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O que o Senhor diz que Ele vai fazer, irmãos? Ele vai te aliviar. E talvez você pode estar pensando: não, pastor, essa palavra não é para mim não. Janeiro nem acabou, estou começando o ano, eu estou cheio de vigor, estou cheio de força, eu estou potencializado, estou cheio de projetos. Ano 2026, esse vai ser meu ano. Aquilo que eu não toquei, aquilo que eu não conquistei, o Senhor tem preparado para mim. Glória a Deus por isso. Eu não sei qual área, mas o Senhor diz que sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Sabe, algo da parte do Senhor para você, irmãos. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas estão perto, mas estão desconectadas. Ou tem pessoas que estão servindo, mas estão cansadas. Há pessoas que estão crendo, mas estão feridas. Sabe, irmãos, que o Senhor nos livre de uma performance religiosa. O Senhor nos leve esses dias, irmãos, a estar conectado com o Senhor e conectar com Cristo. Não tem precondições. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele ia diante ao sacerdócio, ele ia pedir perdão pelos pecados, ele ia servir sacrifícios. E o mais interessante, quando ele se chegava diante dos fariseus, os líderes religiosos da época, os líderes perguntavam: qual é o seu pecado? Qual é o pecado dos seus pais? O que eles cometeram? Mas a nova aliança, o Senhor Jesus tão pouco, Ele pergunta qual é o pecado dos seus pais. Tão pouco Ele te julga, muito pelo contrário, Ele abre os braços e vinde a mim. E a palavra do Senhor diz: não é vinde a mim os melhores, vinde a mim os talentosos, os brilhantes, vinde a mim aqueles que oram todos os dias pela manhã, vinde a mim aqueles que jejuam pelo meu nome, aqueles que pregam pela minha causa. Não, Ele diz: vinde a mim todos. Sabe, irmãos, não há acepção. Hoje Deus, Ele não está perguntando quanto tempo você frequenta a igreja. O Senhor, Ele não está perguntando que igreja você frequenta. Ele está perguntando nessa manhã: como está o seu coração? Porque, irmãos, você pode estar aqui
fisicamente, mas ao mesmo tempo distante, desconectado, longe. Sabe, Jesus, Ele não veio, irmãos, somente para nos livrar do inferno. Nós sabemos que o inferno, ele vai além de enxofre, vai além de fogo. O inferno simboliza morte eterna. E o Senhor, Ele não veio somente nos livrar de uma morte eterna, mas Ele veio para nos salvar de uma vida sem propósito. Eu lhe pergunto nessa manhã, qual é o seu propósito? Existem propósitos que são universais, imagem e semelhança, isso é universal para todo cristão. Existem propósitos que são colocados para a igreja, assim como nós recebemos uma mensagem neste ano, que 2026 é o ano da multiplicação, o propósito de Deus para essa igreja. Mas existem propósitos que são familiares. Existe propósito que é somente para os seus filhos. Existe propósito que é para você, que é o Senhor quem te chama. Ele te leva para o íntimo, Ele te leva para o privado, para o oculto, para o secreto. E muitos de nós pensamos, não pastor, mas eu acho que isso não é para mim. Eu ainda nem fiz o curso de maturidade, eu ainda não me formei no CTL. Não, pai, eu não tenho vocação pastoral. Não existe vocação, existe chamado. Homens e mulheres de Deus, eles não têm vocações, eles têm chamado de Deus, eles têm palavra de Deus, eles têm promessa de Deus. E é isso que o Senhor tem para mim nessa manhã, é isso que Ele tem para você. O Senhor, Ele te chama, vinde a mim, independente da sua circunstância. Nós continuarmos, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe, irmãos, é o que o Senhor tem para você nessa manhã. Talvez você pode ter se chegado neste lugar pesado, ou talvez você chegou tão leve, que se torna indiferente, que é apenas mais um culto, é apenas mais uma oração, é apenas mais um louvor, é apenas mais uma palavra. Está desconectado. Aprenda algo nessa manhã. O descanso que o Senhor, Ele tem a me oferecer, Ele não é uma fuga. O descanso, Ele é alívio. Quantas pessoas vivem em fuga? Fuga no casamento, fuga no propósito com os filhos, fuga no trabalho, fuga da vida financeira, e vive de fuga, sendo que o Senhor, Ele tem para você nessa manhã alívio. Paulo, o Senhor diz no verso 28, e eu vos aliviarei. Sabe, irmão, Jesus, Ele não prometeu, Ele não faz uma promessa que servirmos a Ele não teríamos luta. Ele não disse isso. Vinde a mim e nunca mais terás luta. Ele falou, vinde a mim e eu vos aliviarei. O que Ele promete é alívio durante a luta. Sabe, irmãos, lutas e crises, eu e você, nós vamos passar. É inevitável eu e você não passarmos por lutas. É impossível. Crises, elas virão, e elas são necessárias. Mas a questão é, você pode lutar a sua crise sozinho, você pode travar as suas lutas sozinho, mas você não foi projetado para isso. Sabe, irmãos, alívio em meio à luta é tirar o peso da culpa,
é tirar a condenação do pecado. É quando as coisas parecem que está tudo bagunçado, perdeu o chão, aquela tribulação. E aí vem a paz, que excede todo entendimento. Sabe, irmãos, alívio é trazer cura interior. E tudo isso, irmãos, só o Senhor pode te dar. Alívio é trazer força para aquele que está abatido e cansado. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Jesus, Ele não somente Ele traz alívio, mas Ele também traz cura. Quando já tiveram febre algum dia? Quando você está com algum vírus dentro de você, então o seu corpo ele manda essa mensagem. Os irmãos aí da área de enfermagem vão falar melhor que eu, da área de medicina. Então o seu organismo ele recebe uma mensagem. Então a febre é uma resposta do quê? Que alguma coisa não está bem. E aí então você toma o quê? Uma dipirona, um ibuprofeno, e a febre ela abaixa. Mas quer dizer que o vírus foi embora? Quer dizer que a febre não existe mais? Não, está ali. Ela só está adormecida. Até que o efeito do ibuprofeno acabe e ela torne a subir. Tem pessoas que estão vivendo a sua vida com febre, procurando fuga, ibuprofeno, em áreas e momentos. Mas o Senhor ele tem cura para você nessa manhã. O Senhor ele tem paz para você. O Senhor ele tem alívio para você nessa manhã. Porque, irmãos, deixa eu te falar algo. O mundo ele vai te proporcionar distrações, mas somente Jesus ele pode liberar cura sobre você. Somente Ele. O mundo ele vai te anestesiar. Quando já passaram uma situação muito complicada, e você fala: nossa, eu acho que eu preciso de férias. Nossa, eu acho que eu preciso de um bom banho espumante. Não, eu acho que eu preciso, na verdade, é uma boa noite de sono. O que você quer fazer? Você quer de alguma forma anestesiar, de alguma forma você quer cortar isso. Eu preciso descansar, preciso dormir. Jesus tem muito mais do que isso para você. Ele pode te curar, Ele pode te transformar. Sabe, não importa a sua condição, só Cristo pode nos aliviar, irmãos. Quantas das vezes, no meio das tribulações, procuramos portas, procuramos coisas, procuramos distrações, e elas são momentâneas, e nós ficamos numa espiral. Parece que alguém já passou tipo um déjà vu na sua vida. Nossa, parece que está acontecendo tudo de novo. É que você ainda não foi aperfeiçoado nessa área. Se o Senhor ele vai permitir que você passe, e o dia que você passar e não doer mais, eu amadureci em Cristo. Agora isso não me dói mais. Isso não me preocupa mais, isso não me dói, porque amadureceu. Você entendeu que agora você está no descanso, você está debaixo da proteção de Deus. Fala a pessoa que está ao seu lado: Jesus ele não te oferece uma religião, Ele te oferece uma troca. O verso diz assim: tomai sobre vós o meu que, irmãos? Você sabe o que é jugo? Jugo, quando Jesus estava ministrando, ele refere o jugo, é como aquela madeira que ela era colocada para fazer divisão do peso. É aquilo que é colocado sobre os bois da carroça. Então aquilo chama jugo. Então aquilo era colocado sobre os bois. Então aquilo tinha o poder de fazer o que sobre os animais? Ele direcionava, ele compartilhava o peso, ele controlava o ritmo, ele apontava o caminho.
Alguém já puxou uma carroça na sua vida? Talvez falar, eu nunca puxei, nunca nem quero puxar, pastor. Eu também não, irmãos. Não a carroça física, mas tem pessoas que talvez estão puxando, não uma carroça, mas uma carreta. Está com jugo pesado. Sabe, irmão, jugo é aquilo que direciona, é aquilo que prende, é aquilo que dita o tempo, o ritmo. Muita gente anda debaixo de jugo. E o pior que isso, que muita gente foi domesticado. Pastor, fazer o que, né? É o que Deus tem para mim, então vamos levando a vida. É o jeito que dá. Para com essa mentalidade. O Senhor tem muito mais para você. Romanos 12:2, não nos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai a nossa mente. Sabe, irmãos, permita que a sua mente seja renovada com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele veio apresentar o jugo, Ele estava apresentando o peso da lei, o peso da performance, o peso dos mandamentos, que homem nenhum poderia cumpri-los. E por isso Jesus foi enviado à terra, porque só Ele teria o poder de cumprir toda a lei. Então Ele veio até a terra, e Ele cumpriu toda a lei. Ele sabia que eu e você não poderíamos. Então Jesus, nessa manhã, Ele te faz uma proposta: troca o jugo. Troca o jugo. Troca o jugo da ansiedade. Troque o jugo do pecado. Troque o jugo da pressão financeira. Sabe, irmãos, fazem acho que uns 2 meses mais ou menos que eu não trabalho, até mais. Quase 3 meses. Quem me conhece mais de perto sabe quando eu ficava 2, 3 dias sem trabalho, agonia. Meu Deus do céu, tem conta para pagar, tem coisa para fazer, eu tenho filho, tenho esposa, tem mercado, tem aluguel, tem tudo, tem pessoas que dependem de mim. O que eu faço com Jesus? Irmãos, e nesses dias eu decidi trocar o jugo, porque eu sei que meu mantimento ele não provém de mim, ele provém do Senhor. Nós estamos praticamente, irmãos, 97, acho que parte de construção de obra grossa, acho que nós estamos 97% prontos. Eu estava comentando comigo, hoje foi na sexta-feira, falei, mano, daqui a pouco a gente vai voltar a trabalhar, e o chicote, o bicho vai estralar. Eu só comentando, eu pensando, mas quando? Eu falei, quando o Senhor permitir. Irmão, sexta-feira à noite eu recebi uma ligação, e o Bruno também está sem trabalho, mas também não foi buscar, está envolvido aqui. E eu recebi uma proposta, um trabalho para fazer. Eu falei, o Senhor, Ele é fiel. E nesse trabalho, já na hora, eu falei, Bruno, bora comigo? Ele falou, mas meu Deus do céu, o dia inteiro na aula, na igreja, agora vamos trabalhar juntos. Eu falei, bora, está envolvido. Eu falei para ele, comentei com a minha esposa, ele falou, glória a Deus, aleluia, irmãos, mas interiormente eu estou numa paz, num descanso com Deus. Isso eu estou falando, irmãos, como testemunho, porque quem me conhece de perto sabe como eu sou agoniado financeiramente. Eu gosto de ter sempre 4, 5 meses ali de reserva, e minhas reservas foram todas embora. E é fácil você dizer, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, quando tudo está bem. Mas e quando tudo te falta? E quando você não tem perspectiva no futuro? Você não sabe o que te espera? É aí que o Senhor te chama. Deixe de ansiedade. Deixe de condenação. Esse jugo do medo, troca. Pega o meu ele é leve. O meu jugo, ele é suave.
E aí, quando nós temos revelação, nós corremos para o Pai e nós recebemos alívio. Mas qual é a questão? Que muitos, quantos pecam, muitos quando erram, ao invés de correr para o Pai, ele corre do Pai. Quantos irmãos, meu irmão, por que você fez falta domingo? Você fez falta lá? Sabe o que é, pastor? Eu não estava bem. Ele ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não é para quando você está bem. O Evangelho não é para quando você está mal. O Evangelho é para todos os momentos. Ai, pastor, eu estava tão cansado. Olha que a palavra de Deus diz: vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados. Eu peguei essa semana, eu me sinto injusto, eu me sinto sujo de estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu irmão, não há desculpa, não há pré-condições para que você se aparte da presença de Deus, porque a Bíblia diz também em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, as dimensões, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada, nem anjo, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se é isso que Ele tem para mim, é para Ele que eu devo correr. Mas eu não tenho que correr com as performances. Não, hoje eu vou para um culto mais posudo, elegante, porque eu orei antes de sair de casa. Então o Senhor vai falar: para com isso, irmãos. O Evangelho é para todos. A transformação é para todos. Sabe, nessa manhã, troque o jugo. Troque o jugo das diferenças, o jugo das opiniões, o jugo da concordância ou da discordância. Troque esse jugo e aprenda daquele que é manso, ele é humilde de coração. Sabe o que o Senhor tem para mim nessa manhã? E talvez você pode estar, irmãos, carregando esse jugo, e talvez você, pastor, esquenta não, eu sou forte, eu aguento isso, não tem problema não. Meu irmão, você pode até aguentar, mas não foi para isso que você foi projetado, não foi para isso que Deus enviou Jesus à terra. Ele enviou para que eu e você pudéssemos ter alívio. Os jugos são coisas que não foram feitas para você carregar. Sabe por quê? Porque ele já foi colocado lá na cruz do Calvário. O preço já foi pago. O preço já foi determinado. E alguém já venceu lá na cruz. A conta já está paga. Mas quantos de nós, por ausência, por ignorância, ausência de conhecimento, continua carregando? Acha que a sua saúde depende de você, que a sua célula depende de você, que o seu casamento depende de você, que os seus filhos dependem de você. Irmãos, uns 2 anos atrás, acho que até mais na verdade, uns 4 anos, tive pedra nos rins. Aí comecei com continência, um monte de coisa, irmãos, dentro de mim. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Fui fazer exame preocupado. Meu Deus, eu preciso de poupança para meus filhos, eu preciso aumentar, preciso deixar minha esposa bem. Irmão, já comecei a entrar num desespero. Aí você está rindo porque foi com você. E aí numa agonia, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Meus filhos ainda, eu preciso casar, os meus filhos precisam crescer, e agora o que eu faço? E na mesma hora o Senhor diz: porventura você é melhor do que eu? Irmãos, o Senhor nos confiou os nossos filhos.
mas eles têm um chamado, uma promessa de Deus. Você acha que é a sua presença que vai fazer? Meu irmão, quando o Senhor quer, Ele dá e Ele tira. Ele faz, Ele desfaz. Ele transforma, Ele restaura. E aí na mesma hora o Senhor falou ao meu coração: porventura, quem cuidaria melhor do Gabriel e da Maria Eduarda? Você ou eu? E na mesma hora, o choque racional com a presença de Deus. Senhor, poderia morrer e descansar em paz, porque eu sei que Ele estaria nas melhores mãos, que é do Senhor. E o que é isso? É jugo. São pesos, são traumas, são feridas, são cicatrizes, e você vem carregando isso. Quanta gente carregando peso. É o crente sacola. Tudo que acontece ele põe dentro da sacola. Lá, não me cumprimentou, tá vendo? Ele não gosta de mim. E fulano foi assim, me cobrou, foi assim. E meu fulano foi assado, foi assim. Ah, minha esposa é assim. Você vai colocando. Chega uma hora que a tua sacolinha de plástico, ela vai estourar. Aí nessa hora, mas deixa eu te falar algo. A sua sacola de plástico não precisa estourar. Troque o jugo com o Senhor. Seja humilde. O Senhor, Ele é manso. Sabe, irmãos, o jugo, quando Jesus referia essa palavra, Ele estava apontando para a lei. Era para os líderes religiosos da época. Era para plebeus. Era para todos. O jugo da lei é pesado. Eu não sei você, mas eram 623, 624 mandamentos diários que alguém precisava cumprir. Alguém que dorme pelo menos 6 horas, então tira de 24, você tira 6, quantas horas sobram? 18, das 18, você divide aí 600 e tantos mandamentos por hora. Como que vive? Como que consegue? Como que avança? Como que tem alegria? Como que tem prazer? Não tem. Então Jesus, ele referia esse jugo que é a performance. Troca essa performance, me dê essa performance e pega o meu jugo. Esse é suave, esse jugo, ele é leve. E então, irmãos, quando você troca o seu jugo, você acha descanso. Descanso para a vossa alma, independente da área, seja saúde, seja financeira, seja casamento, seja ela qual for, não importa qual seja, o Senhor, Ele não promete que você não terá lutas, mas Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer paz em meio ao caos. Não sei se os irmãos se recordam quando os discípulos estavam no mar da Galileia e houve uma tempestade. Em meio à tempestade, enquanto os discípulos estavam ali, trovão, raio, agitação, noite. Aonde é que Jesus estava? Aonde? Dormindo. Aonde Jesus estava? Descansando. Aonde Jesus estava? Repousando. E os discípulos, como que estavam? Agitados, angustiados. Meu Deus, eu vou morrer, é o fim dos tempos, é agora. Estou vendo alguém, é um fantasma, é uma assombração. E Jesus então se chega. E quando ele entra, não pode passar aqui. Quando ele entra no barco, o que acontece? O que acontece, irmãos? A calmaria. A tempestade é estancada na hora. Por quê? Ele entrou no
barco. O jugo do medo, o jugo da morte, o jugo da ansiedade, do desespero. Quando Jesus se chegou, tudo se desfez. E é isso que o Senhor Ele tem para mim e para você nessa manhã. Irmãos, descanso não é férias. Descanso é a paz que só o Senhor pode te dar. Irmãos, existem vários tipos de cansaço. Existe o cansaço físico. Um cansaço físico, irmãos, 8 horas bem dormida de sono resolve o seu cansaço. Agora tem cansaços que são da alma. Tem cansaços que já se tornaram raízes interiores. E essa paz sozinho você não vai alcançar. Pode dormir 18, 20, 30, 60, 200 horas. Quando você acordar, você vai acordar abatido. Você vai acordar cansado. Por quê? Não é o cansaço físico, é o cansaço da alma. Quando eu virar a expressão, atribulado, esse aí é atribulado mesmo. Sabe, irmãos? Mas infelizmente tem pessoas que vivem atribuladas. A tribulação ela sempre vai vir. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes que não, mas permanecem para sempre. Então o Senhor ele deixa claro que o abalo virá, mas a questão é: se você estiver no Senhor, você irá permanecer firme. Enquanto muitos vão estar na crise, chorando, você vai ser aqueles que Deus vai levantar para vender lenços, para prosperar, para avançar, para trazer cura, libertação, graça, amor. Sabe, irmãos, se você está cansado nesses dias, eu e minha esposa, nós temos essa prática. Se a gente está cansado, é espiritual, a gente não viaja, porque é só jogar dinheiro fora. Porque você sai, acha que essa viagem resolveu, viajou, voltou, só que a tripulação está junto com você. Você levou ela junto. Ah, não, mas o negócio é um restaurante, é comida, então eu vou comer. Aí você vai, come, se farda, ainda está atribulado, está cansado. Sabe, irmão, a paz ela é uma condição interior. E ela é um posicionamento. O Senhor ele veio para nos dar paz, nos trazer a paz, mas você precisa se posicionar para recebê-la. Sabe, então nessa manhã Jesus ele não te oferece uma religião, ele te oferece descanso. Quantos querem descansar no Senhor nessa manhã? Sabe, irmãos, descanso que só Ele pode dar. Descanso para aquele que caiu, mas quer voltar ao coração do Pai, voltar a ser apaixonado, a ser entregue. Quantos de nós, cadê aquele fervor, pastor? Olha, está arrepiando, oh, aleluia, glória a Deus, na presença do Senhor. Quantos muitas vezes estão secos, o coração seco, os olhos secos, se distanciou, desconectou. Hoje o Senhor Ele te chama para mais perto, Ele te chama para trocar o jugo. Sabe, o Senhor Ele é descanso para aquele que está sobrecarregado e não aguenta mais. Ele é descanso para você. Ele é descanso para a sua alma.
Muitos estão caminhando, andando, e vamos ver até onde aguentar, até onde der, vamos ver. Aponta para o trabalho do homem, para esforço próprio. Os irmãos sabiam que no Antigo Testamento, vai ver isso lá em Levíticos, os sacerdotes, eles não podiam nem suar. Por quê? Lá em Gênesis, quando Adão pecou, como que Deus amaldiçoou o homem? E comerá do quê? Do suor. O que o suor aponta? Trabalho humano. O suor aponta para força própria. E o Senhor, Ele condena. Sabe, às vezes você está trabalhando sozinho pelo seu braço. Então, lá os sacerdotes, quando eles adentravam no lugar santo do santo, se houvesse suor, eles eram fulminados por Deus. Porque o lugar santo, santo do santo, ali aponta somente para a força de Deus. Não tem nada que o homem possa fazer, irmãos. Você não é mais forte que Deus, você não é mais poderoso do que Deus, você não é mais onisciente, onipresente, onipotente, nada mais do que o Senhor. Então nessa manhã, abaixa a guarda. Se você está sobrecarregado e não aguenta mais, o Senhor te chama nessa manhã: vinde a mim. Sabe, o Senhor, Ele é recomeço para aqueles que paralisaram no meio do caminho. Ele é descanso. O Senhor, Ele também é refrigério para aquele que está preso em algum pecado. Às vezes há um pecado oculto, pecado de estimação. E esse pecado, irmãos, ele é como... Alguém já sentiu? Que coceirinha gostosa? Coça aqui nas minhas costas. E essa coceirinha gostosa é como a lepra. Ela vai coçando, vai te contaminando, vai consumindo. Daqui a pouco você está insensível e nem percebeu. Você foi morrendo aos poucos. Não, mas estranho, eu estava indo na célula, eu estava indo no culto, eu estava me reunindo com os irmãos, eu estava louvando em casa, eu estava ouvindo louvor no carro, mas não sei, de repente parece que foi desaparecendo, foi dissipando, não. Foi morrendo aos poucos, foi abandonando, foi se perdendo no meio do caminho. Mas hoje o Senhor não te chama aqui para te condenar. Por que você me abandonou? O Senhor te chama para falar: por que você deixou de orar? Eu vou te repreender e há um castigo? Não. Ele diz: vinde a mim. Se achegar a mim. Está cansado de lutar sozinho? Troca o jugo. O fardo é leve. Sabe, irmãos, mas Jesus não está dizendo para você isso amanhã. Ele não está falando para você: olha, comece a orar, comece a jejuar, comece a fazer isso, não falte na célula, não falte no culto, e agora o seu fardo vai ser leve. Não. Ele diz: vinde a mim, a maneira que você está, e eu vou trazer descanso para você. Quantas pessoas, irmãos, vivem com a incerteza do futuro? Eu não sei como é que eu faço, não sei como é a condição de migração, não sei como vai fazer, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Irmão, se você não sabe, não corre para o Senhor. Ele sabe muito bem. Antes do seu nascimento, Ele já tinha preparado todas as coisas. Muitas vezes a gente está carregando um peso de bobeira. Nós éramos pequenos, viajava todas as nossas férias, a gente ia para o sul de Minas. E lá tem ainda meu tio Tonho, bem interior, né, irmão? Tio Tonho. E direto ele fazia sacanagem com a gente. Ele falava assim: ó, filho, faz um favor pro tio, pega essas madeiras aqui, ó,
Aí você leva, deixa bem embaixo, lá depois do curral lá das vacas, você vai e deixa lá. Aí a gente descia, aí 2 descia, dava uns 5 minutos, estava outros 2 primos subindo com a madeira. Porque ele te mandou não, tipo, que não é para deixar lá, que é para subir. A gente, E aí qual que era a graça? A gente estava ali que nem povo carregando um peso à toa. E muitas vezes somos nós, irmãos, estamos que nem povo, de cima para baixo, carregando peso à toa. Porque não procura descanso. Sabe, não importa, irmão, a situação que você está. Pastor, eu estou tão bem, tão feliz, glória a Deus. Mas o Senhor ainda tem muito mais. Quando você acha que não dá para melhorar, o Senhor ele é perito nisso. Sabe, o Senhor ele te chama para o hoje. Ele te chama para o agora. É para o descanso, é para a paz. Essa paz, irmão, você pode procurar o melhor hotel 5 estrelas. Você pode procurar a conta bancária mais gorda. Você pode procurar a melhor condição. Pode procurar o que você quiser. Ela vai ser ibuprofeno. Ela vai ser momentânea. Algum momento ela vai te satisfazer. Mas quando o sol se pôr, quando sua cabeça se repousar sobre o travesseiro, você vai perceber que você não está saciado, que não há paz. Você apenas se distraiu com alguma coisa. Mas nessa manhã, o Senhor ele te chama. Nessa manhã o Senhor te diz: vinde a mim. Eu não tenho uma performance, eu não tenho uma religião a te apresentar, eu tenho um caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele veio nessa manhã te apontar, te apresentar o caminho. Ele veio te trazer a verdade. O jugo que lá fora é colocado, irmãos, para você ser um bom cidadão, para você ser alguém próximo financeiramente, para você ser um bom profissional. Não que isso não deva acontecer, mas isso é uma consequência daquele que busca o Senhor primeiramente. Se você busca primeiro o reino e a sua justiça, todas as demais vos serão acrescentadas. Mas qual que é o problema? Por que está pesado? Porque ao invés de você buscar as primeiras coisas, você está vivendo atrás, correndo das demais, aquelas demais, as demais. Mas busca primeiro o reino de Deus. Você já viu aquela corrida que eles colocam um cavalo, um negócio na frente aqui, e ele vai correndo achando que vai pegar aquele negócio, e nunca se achega. Sabe, para de andar dessa forma, irmãos. O Senhor ele tem muito mais para você. 2026 foi liberada uma palavra sobre essa igreja. É o ano da multiplicação. E a multiplicação em todas as áreas. No ano retrasado, qual a palavra que nós recebemos? O ano da restituição. Olha como que nós terminamos o ano de 2025. Olha quanto poder, olha quanta graça. Esse ano não vai ser diferente, é o ano da multiplicação. O Senhor vai multiplicar sobre a sua vida, irmãos. Vai multiplicar vidas e frutos, mas não somente isso. Vai multiplicar o prazer do seu casamento, a alegria do seu matrimônio, vai multiplicar a sua provisão financeira, vai multiplicar a sua saúde em todas as áreas, vai multiplicar as suas células, vai multiplicar líderes, vai multiplicar anfitriões, todas as coisas. Mas eu preciso decidir crer nessa palavra. Eu preciso decidir descansar nessa palavra e crer que o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Nós estamos compreendendo nessa manhã. Eu quero fazer um apelo para você. Você que cansou de carregar seus pesos sozinhos. Você que cansou de fazer força. Irmãos, e o cansaço
não provém só da necessidade, não. O cansaço é da condição. Sabe, você que se encontra nessa condição, se coloca de pé no seu lugar. Mas não tenha vergonha. Não tenha medo. Só uma classe de pessoas que Deus não ouve são os não sinceros. Nós não estamos aqui para uma performance, para mostrar que você é perfeito, que você é bom, que você é melhor, ou que você é justo ou injusto, digno ou não é digno. Nós estamos aqui porque precisamos da paz que só o Senhor pode me dar, do descanso, do alívio em meio às lutas. No seu lugar, comece a falar com o Senhor. Sabe, irmão, seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero para com o Senhor. Diante de Deus é o único lugar que nós não precisamos de máscaras. Não precisamos nos esconder. Ele já nos conhece. Ele já sabe o nosso coração. Ele já tem consciência, já tem conhecimento do nosso futuro. Coisas que nós mesmos não sabemos. Não importa. Não importa o seu pecado. Não importa a sua falha. Apenas vinde a mim. Apenas me busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Eu o ouvireis. Nessa manhã o Senhor tem ouvidos abertos a você. Então fale. Você é livre. Você é livre do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro nessa manhã, Senhor. Senhor, por cada coração quebrantado em Tua presença. Por cada coração, Senhor, redimido pela Tua cruz. Por cada coração que nessa manhã, Senhor, encontrou paz. Coração que encontrou descanso. Que reencontrou o amor. Cada coração que, Senhor, arde em chamas. Que novamente nessa manhã, Senhor, um fogo do Teu Espírito é aceso em cada coração. Corações que possam queimar e estar na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, Pai, para que este fogo, Senhor, seja crescente. Senhor, para que essa paixão seja ardente, que não se acabe. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, somente em Teus braços, somente na Tua presença, Senhor. Somente em Ti podemos encontrar descanso. Jesus, Tu és bem-vindo sobre cada coração. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Agora é você e o Senhor nessa manhã. Seu amor perfeito sempre Desfrute da Sua presença. repousando em mim. Se lance. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Descanse nessa manhã. Em Teus braços é o meu descanso. Rejeite toda Em ansiedade. Teus braços
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Isso é